Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública da Comissão de Justiça e Redação. Sou presidente dessa comissão, vereadora Valda Farmácia. Está aqui do meu lado o meu vice, o vereador Paranhos. Convido, já está na mesa o nobre vereador professor Adriel e o vereador Vitor Gabriel. Peço que tome assento a nossa secretária de Educação, Sandra Bruzon, do nosso município, o assessor institucional do prefeito, Oswaldo Vancini, e a diretora Conceição. Quero falar que quem precisar fazer uso da palavra, quiser falar, só se inscrever com a Michele, tá bom? Mais algum vereador no plenário? Não. Bom, vamos dar início à audiência pública. Como a gente está tratando de uma mudança de uma escola para dar nome de um munícipe, a Comissão de Justiça e Redação, ela precisa da transparência nos trabalhos, principalmente no projeto. Da comissão, não temos problemas nenhum em passar um projeto desses, mas a gente barra, como a gente ainda não tem um parecer técnico do jurídico da casa, e os bens próprios, né, públicos, para não cair num vício de iniciativa do legislativo, os bens públicos, quem nomeia por decreto ou por lei mandando para essa casa é o Poder Executivo. Nós estamos dando essa transparência em estar mudando, né, para o nome de Vista Alegre da escola, para o nome do nosso querido Nazário Eugênio Malaquias, que a família se encontra aqui hoje. Então, eu vou começar com a Conceição. Conceição, eu oficializei o executivo, porque toda troca de nome, por exemplo, igual troca, vou dar um exemplo, quando a gente vende uma casa, tem todos os trâmites até chegar numa escritura. É o mesmo caso aqui do projeto. E depois ainda, né, dessa comissão se manifestar, como envolve a troca de nome, de um nome para outro, como eu acabei de explicar, e gera ônus, temos que passar também para a Comissão de Finanças o projeto. Então, eu perguntei para o Executivo, num memorando, né, para o Executivo respondeu assim: considerando o ofício 49 dessa vereadora, presidente da comissão, vimos a presença dessa casa informar que não haverá custos com a alteração da denominação da Escola Municipal Vista Alegre. No entanto, caso haja algum custo, a própria escola arcará através dos recursos autorizados pelo RED, nos termos do decreto 6203 de 2024, que eu estou com o projeto aqui também, o decreto, que dispõe sobre os critérios e normas para o repasse, né, de dinheiro para as escolas, né, unidades executoras das escolas públicas municipais. Pode usar o microfone, por gentileza. Em relação aos custos, né? Já aqui? Certo? Em relação aos custos, como você mencionou, a escola ela dispõe da rede, que é
uma verba municipal depositada a cada 3 meses, é um trimestral, e nós já prevemos essa mudança, dessa alteração, desde 2022, quando eu cheguei na Escola Vista Alegre. Então, quando eu faço o plano de aplicação, eu já penso nessa situação, que em um dado momento poderia ocorrer essa alteração da denominação. Então, nós já fazemos essa previsão de gasto. Então, o que eu tenho a afirmar neste presente momento, que a escola tem como arcar com com esses custos, né, que surgirão, porque é cartório, no caso, queria disponibilizar esse valor para usar em cartório, já está previsto. E, além do mais, nós temos o outro custo, seria algo em relação à contabilidade, porque tem que fazer a alteração do nome aí junto aos órgãos públicos também. E as demais não ocorrerão, que é, no caso, a sede, que é o nosso sistema digital escolar. Ali nós temos que informar a São Paulo dessa alteração de denominação da unidade, que não gera custo. É apenas mandar um ofício a São Paulo com todo o processo, e a diretoria de ensino se encarrega de fazer essa alteração junto ao sistema em São Paulo. Muito obrigada, foi bem esclarecido. Com a palavra, o vice-presidente da Comissão de Justiça, vereador Paranhos. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária Sandra. Boa tarde, diretora da referida escola, professor Adriel, Oswaldo e todos presentes. Primeiramente, ressalvando aí as partes técnicas, que nós ainda não está concluído esse período, né? Essa parte que nós precisamos aí do parecer do nosso jurídico. A Câmara é um local político, né? Assim como o próprio Poder Executivo, como toda a sociedade. A pergunta vai para a diretora e também para a secretária. Todos estão de acordo com essa alteração? Porque o que a gente percebe é o seguinte: é muito fácil nós nomearmos um prédio que está sendo inaugurado, correto? E, principalmente, o próprio prefeito, dispensando esse ponto que, no nosso entendimento, que nós estamos ainda discutindo aqui, um projeto dessa envergadura poderia ter sido feito pelo próprio Poder Executivo, em tese nem precisaria do Legislativo, mas é importante que a gente saiba se essa parte da concordância de todos, ela existe, ou se tem alguém que discorda dessa alteração. Bom, em relação à alteração do nome da escola, não é algo que surgiu do dia para a noite, ou simplesmente quando eu chego na Escola Vista Alegre, no ano de 2022. É um trabalho que já ocorreu em 2012, pelo que eu tenho notícia, porque quando a gente chega numa escola nova, nós fazemos sempre, inicialmente, porque não conhece aquela realidade, nós fazemos a pesquisa de campo, que é conversar com professores, também ali com a comunidade, os pais que estão sempre presentes conosco, e funcionários. E quando eu chego lá em 2022, eu fico sabendo deste projeto. E, em virtude disso, na época, eu até fiz o registro dessa conversa junto aos professores e, ao mesmo tempo, enviei à Secretaria de Educação, dando continuidade a um trabalho que começou lá em 2012. Porque, como eu acredito na educação da continuidade e da transformação ao longo do seu tempo, não caberia a mim dizer, naquele exato momento, não, imagina, vamos deixar o tempo rolar e acaba com esse sonho aí de vocês, ou desse projeto que iniciou. E também uma história muito bonita, que eles teve a oportunidade, junto com o lançamento do livro,
ele esteve presente na escola quando desenvolveu esse projeto naquele ano de 2012. Em relação a isso, também tomei conhecimento de uma documentação, que é um ofício, que foi manifestado esse desejo, lá em 16 de outubro de 2013. Mas, como ele estava em vida, ainda não se faz homenagem, não tem esse hábito, né? Alguns lugares até concedem, mas, de acordo com a legislação, é preferível fazer a homenagem póstuma. Então, diante disso, ficou guardado, né, esse sonho. O senhor Nazário teve a oportunidade de saber deste desejo da unidade escolar. E quando foi em 20 de maio de 2020, na época o vereador Vanderlei, já como o senhor Nazário já havia falecido, ocorre uma indicação sobre o número 167, 2020, solicitando a alteração da denominação. Não sei por quais motivos não deu seguimento. Acredito, né, por conta aí da pandemia, tudo estava muito parado, né? Então, ficou ali, e eu chego em 2022, ali no Vista, pela remoção. E, ao assumir a remoção, como eu já disse, durante as minhas observações, eu sinto esse desejo dos professores, que sempre falou-se muito bem, dos pais, e eu faço essa ata, né, com essa manifestação. Não tive a oportunidade de conhecer o senhor Nazário, porque eu não sou de Montemor, sou da cidade de Hortolândia. Mas tive a oportunidade de ver o livro, ler, e uma pessoa, um historiador, um autodidata, que se encanta, né, com as pessoas que conhecem. Essas pessoas falam-se muito bem dele, então eu achei que era válido dar seguimento a que esses professores falaram, esses funcionários, esses pais, porque nas nossas reuniões de conselho de escola, alguns pais que acabam permanecendo, eles perguntam, até mesmo ex-alunos, e aí, quando que vai ter a alteração do nome da escola? Vai continuar a Vista Alegre? Eu falei assim, não, é um processo demorado, mas é válido sempre a gente reafirmar o desejo. Enfim, novamente, pelo ofício número 40 de 2022, eu oficializo a Secretaria de Educação, manifestando e reafirmando a continuidade deste processo, o qual foi registrado em ata no dia 16 de maio de 2022. Em meados deste ano, a secretária de Educação, Sandra Bruzon, juntamente com o vereador professor Adriel, retomaram a este projeto, me procuraram, falaram também, né, que não havia nenhuma objeção por parte da família em fazer essa homenagem ao senhor Nazário, e eu resolvi novamente consultar, porque são novas pessoas, né, que estão ali, porque a escola é movimento, e as pessoas também mudam ao longo dos anos. E reafirmando novamente, eu acredito na educação de continuidade e de transformação. E resolvi conversar com esses pais, num dado momento, que nós temos o conselho de escola, e não houve nenhuma contrariedade em fazer a modificação, alterar o nome da escola, muito pelo contrário. Por esses pais, eu ouvi coisas maravilhosas em relação ao senhor Nazário, elogios, e falar dessa pessoa que era simplesmente apaixonada por Montemor. E, novamente, associando o trabalho que a Escola Vista Alegre ela faz ao longo dos anos, eu aí, né, tive a oportunidade, a honra também de
ocupar o cargo da professora Cidinha Milan, que deu início a esse projeto. Eu a conheci quando cheguei em Montemor para trabalhar, e também em relação a isso, diante desse sonho, desse desejo, melhor dizendo, dessas pessoas que integram a Escola Vista Alegre, e em respeito também ao trabalho que esses professores desenvolvem ali juntamente com os funcionários, e também o seu Nazário, que teve conhecimento desse projeto, e também da manifestação desse desejo, eu vejo que é um reconhecimento do seu legado. Reconhecer uma pessoa que eu ouço falar muito bem dele, e também vai de encontro aos seus ideais, porque na educação a gente precisa de exemplos. E vejo que ele foi um exemplo em vida para essa cidade e para quem o conheceu. Eu acho que falar do seu Nazário é chover no molhado. Eu conheci ele pessoalmente, trabalhei, inclusive, com o Gilsme na Guarda Municipal, mas é bonito ouvir até de uma pessoa que, como você disse, que não reside em Montemor, que está muito bem informada sobre o seu Nazário. É importante, gostaria de parabenizar a Val, porque partiu da Val fazer essa audiência pública, porque para nós poderíamos, nesse tema, ser exclusivamente técnico e não provocar ouvi-los. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que nós estamos vivendo aqui de não vou falar qual a rua e qual o condomínio, mas tem um determinado condomínio que foi nomeado. Uma das ruas ganhou nome aqui nessa casa. E depois eu fui procurado pelo síndico desse condomínio, e ele falou que 90% dos moradores do condomínio não concordaram com aquele nome. Imagina que abacaxi que nós ficamos no que diz respeito à parte coerência, ética e política, não naquela questão da legalidade, que o ato foi legal. Então, para nós, além da legalidade desse projeto, era importante ouvi-los, para que também o seu Nazário, por todo o exemplo que ele foi, não causasse uma possível homenagem ao mesmo, causasse algum dissabor de alguém que não concordasse. Eu acho que ele não merecia isso, mesmo porque, como eu disse, eu fui testemunha do seu Nazário por muito tempo aqui no nosso município. Gostaria também de dizer a você a posição do vereador Paranhos como vice-presidente, mas também como vereador. O meu voto fatalmente será favorável, salvo se por algum ponto que possa vir demonstrado pelo nosso jurídico não ser de competência nossa ou qualquer outro apontamento técnico. Na parte política, estou satisfeito e gostaria aí de também, não sei se tem parente da família do homenageado aqui, de parabenizar o mesmo e dizer que é justa a homenagem, tão justa é que o cuidado da comissão é justamente levar o nome do seu Nazário a um local onde seja unanimidade. Muito obrigado, estou satisfeita, nobre vereadora Val. Muito obrigada, vereador Paranhos. Com a palavra, nossa secretária do município de Educação, Sandra Bruzon. Boa tarde a todos. Como você disse, Paranhos, se havia sido feita uma pesquisa, né? Quando o ofício chega até a Secretaria de Educação para a alteração do nome, que foi professor Adriel, no mesmo momento eu já convoco por uma reunião a Conceição para que ela ouvisse, sim, dos pares, né? Porque, como ela mesma disse, que eu não tenho mais nada a acrescentar, porque essa fala dela foi maravilhosa, né? Havia necessidade de ter algo atualizado, porque esse sonho é antigo, né? É um sonho que vem de longa data. Tanto é que o muro retrata a história de vida, o muro do Vista Alegre, né? Então, foi um trabalho executado em 2012, né?
12, e comemorando os 90 anos de vida do senhor Nazário. Então, em nenhum momento não houve transparência ética, né? Porque eu não poderia passar de forma alguma, né, à frente, solicitando alteração sem ouvir os pares, tá bem? Então, é isso. Muito obrigada a presença de todos, da família, né? É uma grande honra falar do senhor Nazário, né? É uma honra imensa, porque era alguém que amava a cidade. E isso eu posso dizer que conheci um pouquinho, né? Tive a honra de conhecê-lo. É isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, secretária. Eu vou dar continuidade, igual o vice-nobre vereador Paranhos disse. A Comissão de Justiça, secretária, é para isso. Para quando a gente ainda não teve um parecer técnico. E, vamos dizer assim, eu posso falar tecnicamente, mas eu espero ainda que o jurídico venha. Por que essa audiência? Como ele disse, ele deu um exemplo claro aqui para todos. Porque o nome do senhor Nazário não pode chegar nessa casa aqui e, por a lei, não permitir que seja dada o nome para ele. Entendeu? Porque a Comissão de Justiça e Redação, nós somos em 3, nós não fazemos objeção, mas nós temos que dar essa transparência, porque por mais que a escola Vista Alegre é um nome fantasia, né, e um nome que vai substituir o Vista Alegre, a Tati sabe, minha amiga aqui, eu conheci o vô dela, é mais do que merecido. Ninguém faz objeção, nenhum vereador, mas nós temos que fazer o trabalho direitinho, como essa história que a secretária, a diretora Conceição trouxe para nós, que está, igual eu notei aqui, desde 2003, a indicação do vereador Vanderlei Soares. Aí eu falo para você, ele fez uma indicação ao Poder Executivo. Aí é o que eu falo, e o vício de iniciativa, porque a lei fala que bens públicos, o próprio prefeito poderia nomear por decreto ou mandando um projeto de lei simples, já estaria aprovado, sem discussão, sem audiência pública. Entendeu? Como veio do legislativo, tem toda essa burocracia, entendeu? Então, é por isso da audiência pública. Tá bom? Com a palavra agora o autor do projeto, o nobre vereador, professor Adriel. Obrigado. Boa tarde a todos. Peço permissão, presidência da comissão, para usar a tribuna, por favor. Concedida. Obrigado. O senhor tem 3 minutos. Estou brincando. Eu deixei livre a audiência pública, mas não vai abusar. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria estarmos aqui discutindo um projeto tão rico e tão importante para a nossa cidade. Quero, a princípio, cumprimentar todos os presentes, quero cumprimentar aqui a nobre vereadora Val, presidente da comissão, os demais integrantes da Comissão de Justiça e Redação, nossa secretária de Educação, a diretora da Escola Vista Alegre, professora Conceição, o nosso amigo Oswaldo Avancini. Quero cumprimentar também os familiares do senhor Nazário, a Tatiane Camargo, neta do seu Nazário, o seu esposo Marcelo, seu irmão Rogério, neto também do seu Nazário, a sua esposa Alessandra, a sogra do Rogério, nossa querida que está aqui conosco nesta tarde. Cumprimentar a dona Sueli, filha
do senhor Nazário, cumprimentar também todos os representantes da Secretaria de Educação que aqui fazem presente. Muito obrigado pela presença na tarde de hoje. Bom, quero também falar com muito carinho a respeito desse projeto. Como foi mencionado aqui, chovendo molhado, falar aqui dos atributos, das virtudes do senhor Nazário. O senhor Nazário, ele tem um legado eterno aqui nesta cidade. E é muito especial encabeçar esse projeto, ser autor desse projeto, porque se o seu Nazário tem um significado tão grande para a cidade, para quem é da educação e para quem é profissional da história e geografia, o legado dele é ainda mais vivo, é ainda maior, quando nós observamos. Eu estou aqui em mãos com a obra do seu Nazário, né? Nossa Terra, Nossa Gente. Este livro aqui, ele é o principal registro que nós temos da história de Montemor. Está aqui, é a obra do seu Nazário. Talvez, pesquisando, pode ser que se encontre algum outro vestígio na internet, ou saber popular, mas a obra documentada, a principal obra que nós temos aqui da história de Montemor, é esta obra do senhor Nazário. Então, esta obra, ela tem um significado gigante. E para mim, que sou profissional da área, é um significado imenso. Poder falar, ter a honra de falar desta obra e ter a honra de ser o autor deste projeto de lei. Este projeto, ele vindo a prosperar, e é a nossa expectativa, que as questões políticas sejam superadas no transcorrer desse debate e que venhamos avançar, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores honras que o nosso mandato terá de ser autor de uma propositura desse tamanho. Então, nós estamos debatendo aqui a oportunidade de homenagear mais do que um filho de Montemor, mas alguém que é digno de toda a honra aqui no nosso município. Também dizer que o seu Nazário deixa um legado tão grande que nós estamos falando no que nós chamamos na academia de um cidadão leigo. O seu Nazário, para quem acompanhou a justificativa no projeto, ele estudou regularmente em uma escola por 4 anos na sua vida. Ele foi por cerca de 7 décadas barbeiro nessa cidade. Mas é pelas mãos de um leigo que todos nós que temos um canudo, que temos um diploma, sentamos para aprender a história de Montemor. Então, sendo um autodidata, o seu Nazário deixou um legado muito, muito forte para a cidade de Montemor. O seu Nazário deixou um legado tão grande que a sua obra transcende o campo da história, o campo do conhecimento das nossas raízes. Se nós observarmos, por exemplo, esta praça que está aqui perto, a Praça Coronel Domingos, nós vamos observar que ela foi projetada. Quem realizou o projeto arquitetônico para se ter esta praça foi o senhor Nazário. Se nós observarmos o que atualmente chamamos de Centro Cultural Joaquinzão, aquele complexo foi articulado o projeto pelas mãos do seu Nazário. É uma coisa chocante ver uma pessoa com 4 anos da sua vida frequentando os bancos de uma escola ser um autodidata capaz de desenvolver projetos desta grandeza aqui no município. Então nós visualizamos que a obra do seu Nazário é muito rica e merece esta homenagem. Seu Nazário vem se ventilando essa homenagem ao seu Nazário há pelo menos 11 anos. E alguém com o legado do seu Nazário, muito me espanta que ainda não haja essa homenagem já concretizada. Um perfil tão gigante, tão grande como foi a existência do senhor Nazário Eugênio Malaquias. Quero dizer também que esta propositura, ela carrega também um peso muito grande e que peço que seja apreciado e considerado também
tanto pelo jurídico da Casa de Leis, que emite um parecer opinativo. É importante mencionar que o parecer jurídico da Câmara, ele é um parecer opinativo, ele não é um parecer que determina o que tem que ser feito, é uma consulta que os vereadores fazem. Mas é importante também que tanto o jurídico quanto os vereadores dessa nobre comissão e o demais colegiado dos vereadores, caso o projeto avance até o plenário, é importante considerar também o peso que essa propositura tem quando ela é chancelada com atas do Conselho de Escola, no caso a Escola Vista Alegre. Porque a escola, ela também é, para quem não sabe, um ambiente democrático. E as principais decisões da escola, elas são tomadas pelo Conselho de Escola. O Conselho de Escola é uma espécie de Câmara Municipal dentro da escola. Porque quem faz parte do Conselho de Escola são as pessoas que são eleitas para representar a escola. E eu não estou falando apenas de professores, mas eu estou falando de núcleo gestor, professores, pais de alunos, demais funcionários em educação. Então, é um colegiado, nobre vereadora, muito rico de representatividade. E quando nós temos uma ata deste conselho, mais de uma ata, tanto no passado como atualmente, isso mostra também que esta propositura, ela tem uma força muito grande, à vontade da escola. É muito importante nós levarmos essa homenagem à Escola Vista Alegre, porque ela não é um prédio aleatório que foi escolhido para fazer uma homenagem. Trata-se de uma escola que a história do Seu Nazário está intimamente atrelada. O Seu Nazário realizou, principalmente na reta final da sua existência por aqui, muitos trabalhos pedagógicos na Escola Vista Alegre, de tal forma que há mais de 10 anos os muros da escola vêm contando já a sua trajetória de vida, fazendo também uma homenagem a ele. E a partir das mãos deles, muitos projetos de natureza escolar foram realizados nesta escola, na Escola Municipal Vista Alegre. Então é uma propositura que tem a vontade aí da comunidade escolar em homenagear o Seu Nazário. E para finalizar também esta fala, quero dizer a respeito da iniciativa do projeto. Entendo que há uma brecha na legislação para avançarmos com esta propositura de autoria de um vereador, no caso este que vos fala, uma vez que o projeto não acarretará maiores custos à escola, já que um dos fundamentos principais para se tocar projetos aqui, desde que possa ter de autoria de vereador, é que não venha gerar um agravante de custas financeiras, uma vez que já há um orçamento já preparado, uma dotação orçamentária já preparada para tal finalidade, nós entendemos que nós não estamos gerando mais um encargo financeiro à municipalidade. E semelhante a um projeto que aprovamos recentemente, de autoria da minha nobre colega Valda Farmácia, que estabeleceu o selo autista a bordo, a qual eu tive a honra de votar favoravelmente a essa propositura. Entendo que essa propositura se assemelha a tal propositura, porque este selo, embora possa gerar algum custo à prefeitura para se confeccionar e espalhar pela cidade, mas é um custo ínfimo, é um custo pequeno, por isso que defendi o projeto anterior e defendo este projeto também, e peço a solidariedade dos meus pares para defendermos este projeto. Deixando de lado também a seara política, mas falando do mérito de quem está propondo, é importante dizer que esta propositura ganha um significado ainda maior e uma honra ainda maior à memória do Seu Nazário, sendo emplacada de autoria
deste vereador que vos fala, porque é um trabalho que está sendo proposto por um professor de história, por um professor da área. Então, o prefeito não é professor de história, nós não estamos aqui levando essa indicação para outro parlamentar que é fora da área, mas seria uma honra muito grande ao seu Nazário, reconhecimento à sua obra, que este projeto seja emplacado por alguém que é da área, por alguém que é da categoria, por alguém que entende do ponto de vista técnico o tamanho do legado e da grandeza que o seu Nazário deixou aqui em Montemor. Então, com essas palavras eu termino a minha fala, agradecendo a todos vocês pela atenção, agradecendo a nobre Comissão de Justiça e Redação por permitir eu estourar um pouco meu tempo e concluir aqui as minhas palavras e dizer que estamos na expectativa, todos nós, para que finalmente, depois de 11 anos de luta, que esse projeto venha prosperar, independentemente das questões políticas que possam permear esta iniciativa, que venhamos ter essa unidade, não por causa do professor Adriel, mas sim por causa da grandeza da memória do seu Nazário, que é mais do que merecedor desta homenagem. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Adriel, mas eu vou fazer umas considerações com o seu discurso. Vamos lá. Primeiro, o parecer jurídico dessa casa, já passo para o jurídico, é opinativo, mas é técnico. Segundo, nobre vereador, você não pode mencionar a comissão e colocar uma faca no pescoço, principalmente da presidente, mencionando um projeto dela. Então, eu acho que o senhor veio preparado, achando que a comissão tinha alguma objeção do projeto, e não tem nenhuma. Pelo contrário, a gente só está dando transparência nos trabalhos. Então, vai devagar, quando fala da Comissão de Justiça e Redação, eu sendo presidente, eu sou técnica. A parte, presidente. Estou falando, por gentileza. Não tinha necessidade, era só falar a respeito do tamanho da grandeza do nome do senhor Nazário. Só isso. Porque até politicamente, o senhor falou na esfera técnica, na esfera até política e técnica, nós somos favoráveis ao projeto. Não tinha, muitas falas ali do senhor não tinha necessidade. Com a palavra agora o nobre vereador Vitor Gabriel. Boa tarde a todos. Agradecer aí a todos que estão presentes. Eu vou sair da esfera política e entrar na esfera pessoal. O senhor Nazário eu conheci, estou há pouco tempo na cidade, 45 anos aqui. Então, eu não conheci através de livros, né? Eu não conheci através de boatos. Eu conheci, né, juntamente com meu pai, né, que também veio a falecer. E a história do senhor Nazário, na verdade, era para ter um busto na entrada da cidade, pelo tamanho que foi aquele homem. Eu falo isso bem tranquilamente porque eu conheci. Eu não ouvi falar, eu não pesquisei no Google, não. Eu vi. Eu vi a história desse homem. Vi também a história do senhor João Benedito de Aguirre, que é o seu Nenê, né? Grande seu Nenê, que tinha o nome dele na fisioterapia antiga. E hoje, pelo que eu fiquei sabendo, não tem mais, né? Porém, essas questões que a gente debate tanto, só que aí não é uma alçada daqui, é uma alçada um pouco mais gigantesca, que essas pessoas que fazem história na cidade, que têm a vida voltada ao próximo, deveria ser homenageado todos os dias em vida. Deveria ser. As pessoas que
praticamente construíram a cidade com um legado bom, com um legado puro, deveria ser homenageada todos os dias. E o que me entristece é que todo esse tempo, né, poderia já ter estampado na escola o nome do Sr. Nazário. Automático. Automático. Pelo grande homem que foi. Hoje, a gente vê algumas situações que políticas, que saem da esfera pessoal, sai da esfera sentimental e visa só um caminho. Mas aqui eu estou falando não como um político, que talvez a família do Sr. Nazário talvez não me conheça, talvez me conheça agora, porque a gente há 45 anos mora no Jardim Paulista, então a gente acompanhou, a gente viu, né? E talvez não me conheça, mas o que eu estou falando aqui, que não tem nada escrito, só tem o nome do Sr. Nenê, porque o nome dele eu descobri agora, esses dias para trás. Para mim era o Sr. Nenê, que vendeu para o meu pai um quichute, meu primeiro quichute, num aperto, mas o quichute era para ir no casamento, era para ir na festa, as raras festas que tinha, com um bolo que tinha 5 metros de distância e dava para todo mundo. O mesmo quichute que você ia na festinha, no casamento, jogava bola e ia para a escola. O Sr. Nenê. Então, essas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado e tem que selecionar as pessoas que falam dessas pessoas importantes na cidade. Porque não é para qualquer um estar falando e muitas das vezes fala besteira porque não conhece. Então tem que selecionar muito essas nossas celebridades que infelizmente partiram, mas deixaram um legado gigantesco, que tem que ser enaltecido. E eu tive o prazer, a honra, o privilégio de ver essas duas pessoas, de conhecer, talvez eles não me conheciam ali, eu era pequenininho, mas eu conhecia essas pessoas. Então, aqui não é pesquisa, não é nada, é um relato de quem conheceu, principalmente o Sr. Nazário e principalmente o Sr. Nenê. Muito obrigado. Obrigada, vereador Vitor Gabriel. Com a palavra, quer falar um pouco, Oswaldo? Não, nada. Alguém inscrito, Michele, para falar? Bom, vou fazer minhas considerações finais. Permissão para falar, presidente, por favor? O senhor já falou e falou bastante, eu vou encerrar a discussão. Um ambiente democrático, audiência pública, Isso de debater. Posso mas fazer eu uma última conduzo fala, presidente? O senhor passou dos 3 minutos e eu deixei, tá? Obrigado. Vamos lá. A respeito do projeto, a comissão, como já disse, não faz nenhuma objeção. Eu fico até honrada, viu, para a família do seu Nazário. Eu acho que eu sou até relatora desse projeto. E não faço objeção nenhuma mesmo. Até porque, quando eu comprei o livro dele, Tati, a Melissa me levou na casa dele, eu passei uma tarde maravilhosa com ele, até ele fazer a dedicatória dele para mim. Porque eu acompanhei todo quem era o seu avô. As homenagens, eu era só mulher do político. E hoje, como vereadora, para mim, vai ser muito importante
votar nesse projeto, fazer o relatório desse projeto, o parecer jurídico. Então, assim, pode contar com, na esfera política, na esfera técnica, com essa Casa Legislativa. Eu creio que nenhum vereador tem objeção. E essa audiência pública nada mais o professor Vitor Gabriel, ele mencionou, quando tira-se o nome, por exemplo, deu o nome da fisioterapia, já tinha nome de uma pessoa. Então, quando vem um projeto desse para casa, eu também chamo a audiência pública, porque, para mim, como vereadora, e também como cidadã, é desrespeitoso você tirar o nome de outra pessoa. Mas, no caso do seu Nazário, o nome é fantasia. Então, a transparência aqui é só os custos cartorários. É só dar essa transparência. Do mais, alguém quer... Você vai passar dos minutos? Porque eu deixei livre. Fala, professora Adriel. Não vai ser 10 minutos, né? Não, é 1 minuto só, querida. Só dizer que, de maneira nenhuma, estou colocando a faca no pescoço da comissão. Pelo contrário. Nós estamos em um ambiente democrático, em um ambiente de discussão. A audiência é para isso, discutir ideias, discutir o contraditório, se necessário for. Que não é o caso, nós temos convergência. Só quero dizer que, se fôssemos considerar que eu coloquei a faca no pescoço, quando o nosso colega diz que bens públicos é atribuição do Poder Executivo e não de competência de vereador, e que isso seria um problema, eu também consideraria que estava sendo colocada uma faca no meu pescoço. E não considerei. Eu apenas contra-argumentei essa posição. Só isso. Não foi nenhuma afronta à Vossa Excelência e nem a nenhum membro deste Poder Legislativo. Só isso que eu queria dizer. Eu estou apenas contra-argumentando algo que eu discordei. Simples assim. Tá bom? Obrigada, senhora. Quem mais quer falar? Ter considerações finais? Diretora, secretária? Não? Quero agradecer à nossa secretária de Educação, Osvaldo, assessor institucional do prefeito, a diretora do Vista Alegre, muito obrigada, ao professor Adriel, os vereadores que estavam aqui presentes, a família do seu Nazário, seja bem-vindo a essa casa, e obrigada por ter vindo, e a todos que estão aqui no plenário. Dou por encerrado essa audiência pública da Comissão de Justiça e Redação.